Olá, boa tarde. Vamos para a nossa quarta conferência, que tem como tema Novas Áreas de Atuação e Bioestética, que será ministrada por Clarice Luz. Ela que é presidente do CRBio 03 e doutora em Gerontologia Biomédica pela PUC no Rio Grande do Sul. Doutora em Gerontologia Biomédica pela PUC Rio Grande do Sul, Clarice, que é presidente do CRBio 03, se especializou em análises clínicas, imunologia e biofísica e é técnica responsável do Laboratório Vitus Análise e Pesquisas Clínicas, que oferece vários tipos de análises hormonais por meio de exames salivares. Com a palavra, Clarice Luz. Olá, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar um pouco, então, sobre a bioestética. Então, pessoal, eu trago, para vocês um tema bastante novo ainda na área da biologia, que é a biologia estética. Eu vou apresentar, então, como que se estabeleceu esta nova área de atuação, no caso, para a biologia. Então, só para contextualizar, nós vamos falar, então, da saúde estética e das novas áreas de atuação dentro da área da saúde que vão surgir, e como já apresentada, eu sou bióloga Clarice Luz. Por favor. Então, primeira coisa, contextualizando o assunto, é importante a gente lembrar que a saúde, é um conceito utilizado para que a gente possa caracterizar todas as funções biológicas do nosso organismo e que elas funcionem, de maneira adequada. Ou seja, além das características estruturais normais e estáveis, a gente tem que considerar a forma de vida e a fase do ciclo vital de cada pessoa. Então, a saúde é um contexto, e quando nós falamos em saúde, nós não falamos, só da saúde do indivíduo, ser humano, mas falamos da saúde como um bem maior e aonde se respeita todos os aspectos de vida e todo o ciclo biológico da existência. E, para alguns que não saibam, muitas das disfunções estéticas, elas estão diretamente relacionadas com problemas de saúde. E, obviamente, quando nós falamos em saúde, estar bem, estar em harmonia consigo mesmo, também é uma questão, no caso de bem-estar. E a saúde estética, ela vem, então, para ajudar no tratamento dessas disfunções estéticas e melhorar a saúde como um todo. Lembrando que o contexto da saúde é o bem-estar físico, emocional, mental e social. Então, a saúde é um tema muito amplo. E é aqui que nós entramos, então, para trabalhar com a saúde estética também. Por favor. Então, a atuação na área da saúde estética, é, então, uma área que ela está voltada, então, à promoção, à proteção, à manutenção e à recuperação desses aspectos gerais, dos indivíduos. De forma o quê? Que se vai trabalhar nessa saúde estética? De selecionar, aplicar procedimentos, recursos estéticos, aonde vão se precisar, então, produtos, cosméticos, biológicos, técnicas, o uso de equipamentos especializados para alguns desses procedimentos estéticos e ainda trabalhar na parte de consultoria especializada relacionando saúde, a essa harmonia estética. E claro que para atuar na área da saúde estética é muito importante que a gente tenha conhecimentos consolidados, tanto na área de fisiologia, na área de biologia do envelhecimento, citologia, fisiologia celular, histogênese, que são, obviamente, os conteúdos necessários para que a gente possa trabalhar, então, na melhoria dessa condição estética.
Eu quero falar para vocês que como que a biologia estética, na verdade, se estabeleceu, né, dentro do nosso contexto, onde muitos hoje trabalham, né, com a parte da estética. Mas vejam que o Conselho Federal de Biologia, ele regulamentou a nossa área de atuação agora, no ano de 2020. Quando nós olhamos a linha do tempo, do histórico, de como que esta área da estética, né, evoluiu, a gente vê que a medicina, ela trabalha com a parte da estética, né, medicina estética, desde 1932, que é quando a própria lei deles, né, foi escrita. E continua, então, né, esta área atuando na estética, tanto a medicina estética como cirurgia plástica e a dermatologia. Mas, como eu disse, a própria lei, né, do ato médico mudou algumas coisas. E depois, em 2008, já a fonoaudiologia já percebia a importância de se trabalhar questões estéticas, né, também relacionadas à face, à voz. Depois veio a fisioterapia, em 2009, 2010, quando eles conseguiram regulamentar a área de atividade para a fisioterapia. A biomedicina, então, foi a seguinte que entrou no mercado. Então, vejo que entre 2010 e 2011 começou o movimento dos biomédicos para entrarem nessa área de atuação. Já em 2012, muitos esteticistas, né, já barganhavam também entrar. Eles já trabalhavam com isso, mas não tinham uma regulamentação para essa atividade. Depois, 2013, veio com força total a parte da farmácia estética. 2016, 2018, vejam que entrou na área da estética a enfermagem. E foi quando também os esteticistas ganharam o direito, né, por lei, de também atuar, né, no caso, na área da estética. Depois, 2019, começou o movimento, então, da odontologia, e foi quando houve, posso dizer para vocês, assim, em 2018, 2019, um boom, né, na área, então, da atuação na saúde estética. E claro que percebendo essa necessidade de nós, como profissionais da saúde, também poder aplicar, que nós já tínhamos profissionais trabalhando na área da estética, então começou o Conselho Federal a rever a necessidade, então, né, de nós termos a regulamentação desta atividade para a biologia. Então, foi em 2020 que a biologia finalmente, né, foi regulamentada, no caso, para a atuação de fato em saúde estética. Nós podemos ver aqui que desde 1990, pessoal, né, nós já tínhamos biólogos atuando na área da estética e que, né, através de vários tipos de estudo, pesquisa, então não era tanto o trabalho junto a paciente, mas mais na área da pesquisa, da biologia celular, da cosmetologia, bioquímica, fisiologia, ou seja, os biólogos já estavam envolvidos nesta área. Depois, no face dos anos, né, 2000, começou os primeiros biólogos a atuarem, então, já com pacientes, né? E foi quando houve a primeira demanda, então, frente ao Conselho, da necessidade dessa regulamentação. E aí, né, várias propostas foram encaminhadas nesse sentido. Vejam que em 2016, né, os biólogos, então, interessados em atuar nessa área, criaram uma petição, então, pública, né, junto ao Facebook, às redes sociais, para o movimento da regulamentação da biologia estética, né, no caso, para a atuação dos biólogos. Mas vejam que levou bastante tempo para que o assunto, na verdade, evoluísse. Por quê? Né? O que nós temos? Nós temos uma questão da biologia muito importante. Eu sei que vocês estão aqui, né, nesse evento maravilhoso, mas que grande parte dos assuntos, eles estão voltados ao quê? Né? A área do meio ambiente, que sempre foi a área, né, de predileção dos biólogos. Mas lembrando que a biologia, nós temos o meio ambiente,
a saúde e a biotecnologia. E nós vimos, né, eu como presidente do conselho aqui regional, sempre vi que 90% dos biólogos são voltados ao meio ambiente, mas, né, nós temos, sei lá, em torno de 8, 10% do pessoal voltado à saúde e uma quantidade muito pequena voltada à biotecnologia. Mas esse percentual menor, né, voltado para a área da saúde, queria muito poder atuar. Por quê? Porque muitos já eram professores, assim como eu já era professora em cursos dando fisiologia hormonal, fisiologia humana, histologia, envelhecimento humano, e eu podia ensinar, mas eu não podia trabalhar, né? Então, como eu disse, criou-se uma necessidade, face à própria demanda do mercado, dos biólogos também poder realizar, né, procedimentos. Então, vejam que em 2020, a resolução 582, né, de 17 de dezembro, foi então que foi regulamentada sobre a habilitação e atuação do biólogo, né, na saúde estética, e que vai dar, então, outras providências relacionadas a esta área. Então, os biólogos na saúde estética, né, foi pensado várias coisas do como fundamentar a nossa atuação, até, como eu disse, né, poucos conhecem os biólogos na área da saúde, muito menos na saúde estética. Então, muitas considerações foram feitas nesta resolução e que são importantes a gente reforçar aqui. Vejam que em 8 de outubro de 1998, o Conselho Nacional de Saúde reconhece, então, o biólogo como profissional da saúde no Brasil. Ou seja, querendo, né, ou não, nós somos profissionais da saúde. Depois, considerando também que nós, biólogos, estudamos uma gama, né, de disciplinas extremamente importantes para a atuação na área da saúde, então estão citadas aqui aconselhamento genético, análises clínicas em todas as suas especialidades, análises toxicológicas, diagnósticos biomoleculares, que agora, em tempo de Covid, muitos biólogos, né, foram fundamentais nos estudos, né, e no diagnóstico de pacientes, nas análises genéticas, da hemoterapia. Olha aqui, gente, circulação extracorpórea, reprodução humana assistida, pesquisa clínica, olha só, terapia celular, terapia gênica, produção, controle, desenvolvimento de produtos biológicos ou de origem biotecnológica. Ou seja, todas essas disciplinas, ela faz parte do nosso aprendizado. Então, ninguém melhor que o biólogo, ele aprofunda, né, esses conhecimentos. Então, claro que isso tem que ser considerado para a nossa atuação. Considerando também que, como eu mostrei para vocês, desde 1990, nós temos muitos biólogos já atuando na área da estética e que, para que fosse regulamentada a atividade deles, era necessária, né, esta regulamentação. E considerando, então, né, vocês podem olhar a resolução, então, que o biólogo, né, ele é um profissional legal, tecnicamente habilitado e que ele pode, então, face ao currículo que ele, né, desenvolve durante a academia, ele tem condições de atuar também nesta área da saúde, que é a saúde estética. Então, quando nós pensamos na resolução, eu fazia parte do GT, né, que trabalhou de como regulamentar a área da estética, nós tínhamos que estabelecer quais eram os requisitos mínimos, então, para que um biólogo estivesse apto, né, a atuar na área da saúde estética. Então, claro, como eu já reforcei, é uma das considerações, então, os requisitos mínimos seria ter conhecimento mínimo em biologia celular, histologia humana, anato, bioquímica, química, biofísica, fisiologia humana, microbiologia, imuno, parasito, farmacologia, biotecnologia, patologia em geral, saúde estética. Então, ou seja, se você não tem isso na universidade, é claro que você tem que buscar formação para isso, né? E ainda,
também complementar nesses cursos, né, na área da estética, formação para entender intercorrências que podem acontecer quando se trabalha com esses procedimentos e também, né, isso na verdade todos nós precisamos, é ter conhecimentos de primeiros socorros. E, claro, que uma vez que eu tenha um bom currículo e que eu faça um curso no procedimento que eu quero desenvolver, eu posso fazer um estágio, então, curricular supervisionado, né? Ou então, na própria graduação, essas disciplinas podem ser ministradas. Posso fazer, então, uma pós-graduação lato sensu, que é uma especialização na área da estética, e claro que um requisito essencial é você estar registrado no conselho da sua jurisdição, né? É importante para ser reconhecido, na verdade, como um profissional ativo e regular. Então, eu tenho a minha formação da faculdade, eu faço, então, um curso de especialização, faço, né, um estágio supervisionado e eu estou apto, então, no caso, a atuar na área da saúde estética. Então, como que eu posso, né, uma vez que eu, então, estou formado, já fiz um curso com diversas áreas possíveis, né, de trabalhar na estética, como é que eu posso atuar? Eu posso atuar como indivíduo, como um biólogo, então por isso a importância, né, de eu estar registrado. Então, eu posso, sozinha, né, atender, então, aplicando os procedimentos que eu me especializei, e posso trabalhar também no que a gente chama de equipe multidisciplinar. E isso está lá na nossa resolução, dizendo que quando você atua de forma individual, você tem que fazer, né, um registro de anotação de responsabilidade técnica. É importante, por quê? Porque é a ART que vai dizer, né, sobre quais procedimentos você se responsabiliza. Quando a gente está numa equipe multidisciplinar, por exemplo, tem um que vai fazer botox, tem outro que vai fazer, sei lá, uma ozonioterapia. Então, você vai fazer uma ART para a área que você está preparado, né, no caso, para atuar. Lembrando que para cada uma das áreas dentro da saúde estética, é importante que eu tenha formação específica, e você pode fazer tudo isso numa anotação única de responsabilidade técnica, ou pode fazer por tipos de procedimento, ok? Então, individual ou multidisciplinar. O biólogo está, então, condicionado a trabalhar dessas duas formas. Seguinte. Bom, e o biólogo, ele também pode ser, por exemplo, responsável técnico por uma clínica, por um spa, por um espaço, né, onde o objeto é a questão estética. Mas para ele ser responsável técnico, então, de um espaço na área de saúde estética, ele vai ter que fazer o que a gente chama de termo de responsabilidade técnica junto ao conselho, né? Lembrando aqui que, para você ser responsável técnico de uma clínica, de um consultório, de um spa, ou qualquer local aonde você será o responsável pelos serviços prestados, aí você precisa ter o quê? Um curso de pós-graduação, ou seja, uma especialização na área da estética. Então, é muito importante ter claro aqui, se eu vou ser responsável técnico, eu tenho que ter especialização. Se eu vou atuar na área da estética, eu vou fazer o quê? No caso, uma RT para aquele procedimento que eu me especializei. Então, lembrando aqui que as pessoas jurídicas, então, que vão ter o biólogo como responsável técnico, ele deve, né, no caso, fazer a inscrição, né, e o registro desta empresa no Conselho de Biologia, porque o responsável é biólogo, então o termo de responsabilidade fica junto ao conselho, no caso da jurisdição. E em que lugares, né, então, o biólogo pode desenvolver essas atividades? E aqui, gente, é onde abre um leque enorme de locais de trabalho e ideias, no caso, para empreendedores. Então, nós podemos trabalhar numa clínica de estética, fazendo alguns procedimentos, ou
né, todos aqueles que estão habilitados, em centros de estética, em estabelecimentos, no caso, comerciais, como, por exemplo, salões, né, de estética, de beleza e tal. Eu posso trabalhar como consultor estético, ou seja, prestando serviço para outros profissionais, dizendo qual que é o melhor procedimento a usar, qual a melhor conduta. Ou seja, eu posso trabalhar como um consultor na área da estética e voltada também a produtos, né, que podem ser usados para este fim. Depois ainda, posso trabalhar junto à indústria, onde são feitos os aparelhos, os equipamentos para atuação, né, em estética. Hoje a gente sabe que muitos procedimentos estéticos, eles estão na mão dos equipamentos. Então, nós temos uma máquina laser, nós temos, no caso, luz pulsada, no caso, crioterapia. Então, todos são máquinas, na verdade, as que fazem. Então, você pode trabalhar como, no caso, empresas que fazem esses equipamentos, na parte de qualidade, de aprimoramento desses equipamentos. Podemos trabalhar também no desenvolvimento de produtos específicos para essa área de estética, então, cremes, máscaras, né? Sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer que é difícil de imaginar tudo que você pode fazer quando você está habilitado a atuar, né, na estética. E ainda podemos tanto, né, atuar nas instituições privadas ou públicas, né, desenvolvendo estes trabalhos. Então, na nossa regulamentação, diz lá, para os procedimentos executados por biólogo, né, em clientes, é obrigatório, então, que o profissional comprove o treinamento, ou seja, se ele vai fazer uma ozonioterapia, ele tem que comprovar que ele fez curso e que ele sabe fazer, né? E que o curso, então, deu não só a fundamentação teórica, mas também, né, o ensinamento prático para que ele possa, então, desenvolver essa técnica em um desses locais de trabalho. E, né, no caso, para exercer, então, essas atividades, o que é, né, essencial? Primeiro, é obrigatório que o biólogo comprove o treinamento. Ou seja, como tudo que nós vamos fazer na área da saúde, é importante que você, né, apresente assim, ó, eu estou habilitado, não é fazer, né, às vezes, um curso EAD e depois não saber como lidar. Lembrando, gente, que saúde estética, você está lidando com pessoas, né? E lidar com pessoas, lidar na área clínica, é diferente, no caso, né, do que as áreas do meio ambiente. Aqui você está diretamente interagindo com o seu paciente. Então, meu Deus, né, você fazer um procedimento que você não tenha esse treinamento prático. Então, para que você comprove as suas atividades, é importante, então, o certificado, né, que ele foi legalmente habilitado, papel timbrado, com o período de treinamento que foi feito, a assinatura de quem ministrou o curso, né? Então, são coisas essenciais para que comprovem, então, a sua habilidade. E, claro, que o curso com a prática presencial, né, sobre cada técnica que você pretende realizar. Então, se você vai fazer toxina botulínica, você tem que ter a teoria? Tem, mas tem que ter a prática. Conhecer músculos da face, onde se localizam, circulação, né, quais são o que acontece naquela área e como acessar de maneira adequada aquela área onde vai ser feito o procedimento. A ozonioterapia é outra. Você pode usar para fins estéticos, mas também nós vamos ver depois que a ozônio também pode ser usado para outras terapias. Então, como eu disse, é fundamental, gente, assim, ó, quando nós dedicamos para a área da estética e lidar com pessoas, que a gente seja, né, sempre o melhor. Ou seja, treinem, façam a parte, então, prática dessas atividades. E quais são, né, as atividades, então? Então, o biólogo ele vai poder desempenhar de maneira integral ou parcial todos os procedimentos, né, e atividades, ou, no caso, ou função técnica relacionada ao que está descrito, então, na resolução que a gente já vai ver.
Exercendo, então, a responsabilidade pelo treinamento de equipes, então, você pode fazer o procedimento, você pode ser responsável pelo treinamento de equipe, responsabilidade pela aquisição dos insumos, né, produtos, cremes, etc., equipamentos. Também pode atividade relacionada à avaliação, aconselhamento, acompanhamento, gestão e marketing na área da saúde estética e ainda coordenar ou ministrar cursos e treinamentos na área. Ou seja, tudo que está relacionado a esta área, né, no momento que você está especializado, você pode, então, aplicar de forma integral ou parcial, tudo dependendo da formação, né, que você fez durante essa caminhada. Bem, e uma dúvida que muitos biólogos, né, que já agora felizes com a regulamentação, enfrentam, porque, como eu disse, gente, eu não gosto de falar o que eu vou falar, mas assim, ó, tem muitos colegas, inclusive, que não conseguem entender, né, nós biólogos trabalhando com pacientes, né, e tanto é que eu tenho colegas biólogos que perguntaram, vai fazer botox, né, no sapo, vai fazer botox numa árvore, então, assim, um termo de chacota, né, para isso. Então, como eu disse, muitos ainda desacreditam dessa nossa capacitação técnica, e por isso que eu digo, vamos ser os melhores, né? Mas vamos nos preparar. E claro que para você fazer, então, as técnicas, as práticas, você às vezes vai precisar ou fazer um laudo ou uma solicitação para comprar produtos, por exemplo, a toxina botulínica, você precisa comprar. Né? Você vai usar ácido hialurônico, você precisa comprar. Então, o que acontece? Ou ainda, por exemplo, você quer um creme em especial e quer que a farmácia de manipulação faça para você. Lembrando aqui o seguinte, gente, quando nós biólogos pedimos, né, a compra de algum produto para atuar em estética, ela, na verdade, não é uma prescrição. A prescrição, ela está relacionada com prescrição médica. Então, o biólogo, ele não é prescritor, ele é, na verdade, um solicitante, ok? Então, nós podemos solicitar, tá, produtos prontos ou solicitar, então, produtos manipulados, e que, para isso, é importante que a gente tenha também, né, um bloco de solicitações, não é um bloco de prescrição. Então, esse, né, material de solicitação, ele deve ter, eu coloquei um exemplo ali, por exemplo, sei lá, você põe o logo da clínica, né, você coloca em cima solicitação, o que você solicita, e depois pode carimbar, né, com a sua identificação profissional. Ou seja, eu coloquei ali o meu nome, a minha formação e o meu CRBio e assino. E, ou seja, tudo isso, os laboratórios que vendem produtos para a área da estética, aos poucos estão nos recebendo de braços abertos. Antes, como eu disse lá em 1990 e um pouco depois, muitos biólogos que trabalhavam, eles pediam para colega solicitar, porque eles não podiam fazer isso. Hoje nós podemos, nós temos que ter, então, essa forma de solicitação, e a grande maioria dos laboratórios que vendem produtos para estética, eles fazem você preencher lá uma ficha, um cadastro, e você passa a fazer, né, as suas solicitações para essas empresas sem problema nenhum. Alguns complicam, outros nem tanto, mas o conselho está sempre atento. Uma coisa importante, a formação complementar. Você não quer fazer uma especialização agora, mas quer conhecer sobre toxina botulínica, por exemplo. Você faz só, então, esse módulo, vamos dizer assim, no caso de toxina. Mas a qualquer momento você pode complementar, no caso, esta formação, né? Que a gente chama, então, de formação continuada, que você pode fazer em instituições de ensino, de pesquisa, associações, os próprios conselhos, tem alguns que ministram cursos nesta área, e
de preferência que esses cursos de formação complementar, então, sejam ministrados por profissionais com titulação mínima de especialista. Então, como eu disse, à medida que o tempo foi passando, você pode buscar, né, formação em outras técnicas também, né, importantes. Ok? E quais os procedimentos que nós estamos habilitados, então, né, a desenvolver no caso da saúde estética? Então, nós temos lá orientação e aconselhamento estético, carboxiterapia, cosmetologia, eletroterapia, eletrotermoterapia, estética facial e corporal, fototerapia, intradermoterapia, laser, mesoterapia, microagulhamento, a ozonioterapia, né? Depois aqui os peelings físicos, químicos, enzimáticos, peelings biológicos, produtos de origem botânica e de origem animal, para que, né, sejam feitos produtos, terapia celular e regenerativa. O que nós temos aqui em terapia celular e regenerativa? O famoso PRP, plasma rico em plaquetas, que é muito usado, né, em tratamentos, então, para anti-envelhecimento. A própria, então, toxina botulínica, tricologia, gente, que é a parte, então, do cuidado do cabelo, e ainda a vácuo e a endermologia, no caso, e outras áreas futuramente, né, à medida que for evoluindo a atividade do biólogo na área da estética, elas poderão ser incluídas como atividades do biólogo. E vá que daqui a pouco surja um outro, também pode ser incluído, tudo no seu tempo. Então, para quem não conhece tanto essa área da estética, vejam só aqui, ó, uma coisa que a gente é claro na nossa resolução é que a gente trabalha, obviamente, né, com procedimentos, né, invasivos, sim, mas com uma penetrabilidade muito pequena. Então, ou seja, sem maiores riscos. A carboxiterapia é uma delas, né? E vejam aqui, então, no caso, que o paciente faz pequenos pontinhos onde é injetado gás carbônico, que ele está, então, sendo usado para quê? Para revitalização, melhoria da corrente sanguínea e regeneração de tecidos. Então, essa é uma das atividades. Depois, nós temos outras atividades, como, por exemplo, a cosmetologia. Então, é o momento que aqui abre, né, um leque muito grande de pesquisas e de experimentos e, né, a busca de novos produtos também, é quando a gente vai buscar a aplicação, os efeitos e propriedades de matérias-primas, né, e ativos para fins estéticos. Então, pode ser, no caso, tanto no cuidado como no aperfeiçoamento da aparência, pode ser a cosmetologia, no caso conservadora, que está relacionado a diminuir efeitos da radiação solar sobre a pele. Tem também a cosmetologia relacionada à ação corretiva, né, que é produzir produtos, então, para corrigir imperfeições da pele. Então, tem uma área muito grande, né, de atuação e de aplicação do nosso estudo, da nossa capacitação na área de cosméticos. A eletroterapia e a laser terapia, vejam que nas duas imagens eu coloco aqui equipamentos, que são aqueles que, na verdade, ajudam, né, obviamente, a ter os resultados desejáveis. Então, são equipamentos e procedimentos relacionados, então, à estimulação do colágeno para evitar o envelhecimento, né, da pele, ou então para tratar cicatrizes, né, como cicatriz de acne, no caso, e melhorar a aparência e o aspecto, e também, né, da sensação de viço e beleza. Mas, como eu disse, você tem que saber onde aplicar, o que é mais eficiente, quando que é eficiente, quantas sessões, e para isso a gente precisa, né, fazer cursos para aplicar essas técnicas. Por favor. A eletrodermoterapia, muitos já conhecem, que é a antiga, né, como é que é, corrente russa, como a gente diz, que é aqueles pequenos TENS, né, os pequenos choquezinhos e tal, que é para ativar, então, a circulação sanguínea, também exerce função analgésica, no caso para relaxamento, e, como assim, tem várias aplicações a eletrotermoterapia, então tem a ver também com o calor,
Então, são coisas, né, de uso externo, mas que trazem bem-estar e, claro, que respostas, né, terapêuticas também importantes, como, por exemplo, a questão, como eu disse, de irrigação sanguínea e mobilidade, né, nas articulações. O microagulhamento, praticamente todas as mulheres já conhecem, já ouviram falar, né, que são esses rolinhos cheios de agulhinhas que você prepara a pele e depois, então, faz esse microagulhamento. No caso, que é para, né, melhorar o aspecto da pele, estimular a formação de colágeno e também fazer correção, no caso, né, de cicatrizes, né, que incomodam tantos pacientes. Então, e manchas também. Então, é uma técnica tranquila de fazer, mas, como eu disse, você tem que saber como aplicar ela, né, propriamente dita. Uma que muito tem se falado e muito tem se utilizado na estética, e não só na estética, é a ozonioterapia, né? Então, a ozônio, ela é produzida, né, por um equipamento que produz o ozônio, e ela pode ser usada tanto para gordura localizada, como para dores, né, articulares, dores musculares, mas na estética ela é utilizada também no rosto para melhorar também esse aspecto, digo assim, ativação, né, de crescimento celular, de renovação celular. Ela tem sido muito utilizada tanto para fins estéticos, como também fins, né, terapêuticos. Por favor. Então, a ozônio, vejam só, gente, ela pode ser utilizada tanto no tratamento de celulite, nas gorduras localizadas, e olha só, fatores, é capaz de liberar fatores de crescimento para estimular a regeneração da pele, estimula a vasodilatação, efeito lipolítico, né, responsável pela quebra de gorduras, regula a função renal, fígado e tireoide, e estimula também o sistema imune, ou seja, como assim, é uma técnica bem mais, digamos assim, elaborada, com amplas aplicações, e não somente, no caso, a estética. Depois, né, esse é um dos procedimentos, assim, talvez dos mais leves, aonde, inclusive, os cosmetologistas, né, também realizam, que são os peelings, né, que é a esfoliação, então, né, dos tecidos para fazer, então, revitalização do fotoenvelhecimento, do envelhecimento cutâneo devido ao excesso de exposição ao sol. Pode ser um peeling químico, no caso, né, que para diminuir a profundidade de rugas faciais, e ainda tem os peelings biológicos ou enzimáticos, que você, então, atua com proteínas ou aminoácidos, no caso, né, para melhorar também o aspecto da pele. Como disse, são procedimentos externos, né, fáceis de ser realizados, mas como tudo precisam, obviamente, né, formação adequada para dar segurança ao paciente e segurança também para o profissional para fazer o melhor trabalho. E aí, aqui o que eu falei lá da terapia celular e regenerativa, na estética, ela é usada, então, para, no caso, diminuir profundidades, né, e exacerbação de rugas da face e trazer, então, um efeito rejuvenescedor. Mas a gente chamou aqui o PRP, né, de terapia celular e regenerativa, porque ela, assim como pode ser aplicada do ponto de vista estético, né, no caso para tratar pé de galinha, que o bigode chinês e tal, ela também pode ser usado no tratamento, né, de outras, então, no caso de doenças, né, também é uma técnica que é usada, cirurgiões plásticos usam muito, e vou dizer para vocês, muitos dos biólogos que trabalhavam com PRP, eles trabalhavam preparando, então, o plasma rico em plaquetas para que médicos aplicassem. Então, agora nós podemos preparar e também, no caso, aplicar. Seguimos. E aqui, né, a grande cereja do bolo, que é o que muitos já faziam e que legalmente não podiam, que era a toxina, né, botulínica. Então, que ela é aquela neurotoxina usada, então, para diminuir, né, no caso, as rugas de expressão. Então, o Botox hoje, né, ela é uma técnica consagrada, muito usado na estética e, claro, né, que como toda e qualquer técnica, ela precisa ser bem conhecida para ser melhor aplicada.
ok? E aí tem vários resultados, e aqui vejam que são resultados de cursos, mostrando, né, trabalhos, inclusive, de biólogos, mostrando quais são os pontos, qual que é o resultado final. Então, como eu disse, você trabalha a autoestima e a beleza, e também a questão, né, de saúde desses pacientes. Por favor. A tricologia, nós temos alguns biólogos que já trabalham com a área, né, de tricologia, que são relacionados, então, com os problemas de calvície, de infecções do couro cabeludo, caspa, seborreia e outros problemas que, às vezes, nós temos, inclusive agora, a alopécia pós-Covid, e que muitos dos tratamentos estão sendo feitos com biólogos, né, especializados na área de tricologia. Assim, e tem como a gente trabalhar? Sim, tem várias técnicas, vários produtos, vários tipos de estimulação que se pode fazer do ponto de vista estético e que melhora muito o resultado e a recuperação, não só da textura, como a quantidade de cabelo, né? Então, como eu disse, há muitas coisas na área da estética que podem ser feitas. Depois ainda tem a endermologia, né, que é o tratamento que é usado, né, para também, no caso, fazer massagem profunda, aplicada em celulite, gordura localizada, tanto na barriga, perna, braços, e que vejam que é também feito com equipamentos. A vacoterapia é uma técnica muito usada no caso, né, não, para as mulheres elas gostam mais da vacoterapia, como vocês podem ver ali, que é para movimentar a gordura localizada principalmente no glúteo, né, levantar o bumbum. Mas a vacoterapia também é uma terapia relaxante para dores musculares. Atletas têm usado bastante, né, essa técnica quando tem contraturas musculares. Então, teria um trabalho assim, mais voltado, no caso, né, ao bem-estar, alívio de dor e tal, mas também tem a aplicação estética. E muito importante aqui, né? Será que o biólogo pode fazer tudo? Não, gente. Nós ainda temos restrições, né, do que o biólogo pode e não pode fazer. Não é uma porta escancarada que o biólogo pode sair fazendo tudo. É importante que, neste momento, enquanto a biologia estética não ganha um espaço maior, que algumas coisas ainda fiquem restritas, como, por exemplo, nós não podemos, de maneira alguma, fazer bichectomia, que é tirar as bolinhas de gordura. Esse é um procedimento do dentista, e isso o biólogo não pode fazer, porque não é sua área de atuação. Fios de PDO. Fios de PDO, o que acontece? Ele é um procedimento mais invasivo, ele traz mais riscos, e, por enquanto, o biólogo não está habilitado, né, nem a fazer cursos para fazer essa técnica. Outra técnica que também não está autorizada para biólogos é no caso de fazer o PEN, que a gente chama que é o procedimento estético injetável, no caso para secar, né, microvasos. Então, são procedimentos que ainda requerem um pouco de cuidado e, por enquanto, não é permitido, né, no caso para os biólogos, ok? E uma coisa, gente, é muito importante nós reforçarmos aqui, que com a regulamentação da biologia estética, o que nós vimos? Que abriu-se, então, um grande portal para muitas novas áreas de atuação para biólogos em saúde. E, como eu disse, nós que viemos de um contexto voltado mais ao meio ambiente e que também somos, né, legalmente profissionais da saúde, há um outro mundo que nós precisamos, né, emergir, que é a nossa atuação em saúde. Próximo. Opa, aqui, que é uma área que nós precisamos abrir o nosso olho para que nosso futuro do biólogo em saúde, que é a biologia clínica. A biologia clínica, gente, ela tem que ser uma especialidade da biologia. Porque o biólogo que atua em saúde, ele nada mais é do que um biólogo clínico. E pior, esse conceito já está dentro de cada um de vocês, e vocês vão entender por quê. O próximo. Olha só aqui.
Como eu disse, nós sabemos que o biólogo é um profissional da saúde reconhecido no Brasil, né? Mas quando que o biólogo é um biólogo clínico? Quando ele atua em atividades junto a pacientes. E percebam só o seguinte, o biólogo já faz acompanhamento genético, já faz análises clínicas em todas as suas especialidades, faz citologia clínica, análise toxicológica, biologia molecular, análise genética, hemoterapia, circulação extracorpórea, reprodução humana assistida, terapia celular, terapia gênica e saúde estética. Tudo isso, gente, nós temos pacientes, nós lidamos com pessoas. Então, quando o biólogo tem essa ação direta com o paciente, no caso, o cliente, ele está fazendo o quê? Que atividade? Ah, eu sou um biólogo da saúde? Não, ele é um biólogo clínico. E esse conceito do biólogo clínico, ele, como eu disse, ele já existe dentro de nós. Mas a biologia estética, ele traz mais um reforço para esse conceito. E o que é melhor, vejam só o que vai chegar para nós, biólogos, agora, como nova área de atuação, abrindo mais ainda esse horizonte, que são o quê? As práticas integrativas e complementares em saúde. Vamos ver? Então, como eu falei, os biólogos clínicos, né, é o profissional que está inserido no cuidado do paciente em prol da melhoria da qualidade de vida, através do acompanhamento, aplicação de técnicas, condutas, tratamentos, com qual objetivo? Promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida. Então, este é o papel do biólogo clínico, e nós já fizemos isso, nós que trabalhamos com saúde. E as práticas integrativas de saúde, ela é mais um exemplo dentro dessas atividades que o biólogo clínico pode fazer, né? Que é as práticas integrativas, né, na saúde básica. E assim de gente lá trabalhando, só que eles se escondem, porque na biologia ainda não foi regulamentada. E eu posso dizer para vocês, estamos numa luta ferrenha, né, no caso, os regionais, junto com o Conselho Federal, para logo, né, os biólogos poder participar, então, no caso da atenção básica à saúde, atendendo às práticas integrativas. Então, vejam só que muitas aqui, gente, serão as práticas possíveis de serem realizadas por biólogos. E digo para vocês, aqui biólogo, não mais que biólogo, vai poder atuar. Por exemplo, apiterapia. Para quem não sabe, a apiterapia já é milenar essa prática, onde você usa a geleia real, o mel, o própolis, para tratar dores, fazer emplastos, e a própria abelha, o ferrãozinho dela para tratar a inflamação. Existe isso, né? E é passível de usar isso dentro do SUS, ela é regulamentada. E eu pergunto, quem melhor que o biólogo para conhecer, né, essas propriedades da natureza aplicada à saúde? Depois nós temos lá a auriculoterapia, que são aqueles pontos energéticos na orelha. Por que o biólogo não pode fazer? Ele só tem que conhecer um pouco de medicina chinesa, né, em específico os pontos energéticos da orelha. E por que ele não pode fazer isso na assistência à saúde? A aromoterapia, gente, está sim de biólogo atuando como aromaterapeuta, só que, como eu disse, ele se esconde porque a atividade não está regulamentada ainda. Depois nós temos mais, olha aqui, ó, a fitoterapia. Tem empresas maravilhosas de biólogos que trabalham com a parte de fitoterapia, mas eles estão escondidos. Nós temos que botar esses biólogos a assumirem o que melhor eles fazem. Vamos seguir aqui. Olha só aqui, ó, termalismo social e crenoterapia, que é o benefício da água, né, para a saúde. E o biólogo poder trabalhar esta questão, né, da água mais quente, água mais morna, né, os banhos, de que maneira. Então, é mais uma área que vai abrir. Olha só, a terapia ayurvédica, né? Então, que são vários tipos de massagem por compressão, por uso de determinadas ervas que vão trazer benefício à saúde. Aqui nós temos, gente,
A acupuntura. A acupuntura, há mais de 20 anos, eu, em particular, e muitos colegas, é claro, né? Mas eu, né, luto junto ao nosso conselho para a regulamentação da acupuntura. Quem já fez acupuntura sabe dos benefícios. E se você pode ajudar alguém fazendo uma técnica tão simples e barata, porque o biólogo é o único profissional que não está habilitado. Nós temos que estar lá, somos profissionais da saúde. Aqui, a ozonioterapia, como eu disse, além da estética, ela também é possível usar para benefícios em outras áreas, né, da saúde, como, por exemplo, aqui, um pé diabético, que eu posso melhorar a condição de uma ferida usando, no caso, a ozonioterapia. Adiante. Ainda, a naturopatia, o benefício das ervas medicinais, né? Gente, quando a gente vai atender na saúde básica, que você vai lá para o meio da comunidade, lá não tem remédio. Aí o enfermeiro prescreve, o biólogo é que planta, o biólogo é que faz a cicata, o biólogo que prepara, mas quem faz, né, toda a finalização é o enfermeiro, porque o biólogo não pode, porque ele não está regulamentado. E quem conhece mais somos nós, gente. E isso tem que ver, e nós temos que botar a biologia, aplicar esse conhecimento, aplicar essa biologia em benefício também das pessoas, não só dos animais ou do ecossistema. As pessoas precisam da gente. Depois nós temos a cromoterapia. Opa, volta lá, meu amor. A cromoterapia, como, no caso, a terapia relacionada, né, à luz, a geoterapia e ainda a terapêutica, né, com florais e com óleos essenciais. Então, são coisas que já estão aí, são coisas que outros profissionais fazem, e nós, biólogos, que trabalhamos nessa essência, nós que levantamos esses produtos ativos, ainda não estamos regulamentados, mas nós vamos chegar lá. Agora sim, querida, vamos para a parte final. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês que essa nossa atividade, junto a pessoas, trabalhando na biologia clínica, tá? Ela nada mais é que é a biologia aplicada à saúde. E aqui eu tenho certeza que vai abrir um monte de horizontes, de ideias para aqueles biólogos que já têm esta veia, né, empreendedora, porque tem muito o que fazer. E eu falo com esse brilho nos olhos, porque eu sei, né, exatamente o que eu estou dizendo. Pessoal, muito obrigado. Espero que vocês, né, sigam meu chamado. Então, depois dessas belíssimas palavras, parabéns pela explanação, Clarice e Luz, foi ótimo, excelente. Creio Obrigada. que ampliou ainda mais o nosso conhecimento, essa gama de conhecimento. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigada, gratidão. A todos, convidá-los e convidá-las a todos para as apresentações dos trabalhos. E logo após, mais uma mesa redonda. Tá bom? Muito obrigada.